Então, dando continuidade, uma das recentes conquistas do CAU na Justiça garante que arquitetos e urbanistas são os profissionais responsáveis pela coordenação dos planos diretores nas cidades brasileiras. Pessoal, silêncio, por favor, para a gente dar continuidade ao evento. Para a mesa de plano diretor, convido Fernando Túlio, que foi assessor de gabinete durante o processo de revisão participativa do Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014. Ele também é presidente do IAB São Paulo. E pesquisador do Lab Cidade, Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Após sua apresentação, teremos um debate com espaço para perguntas do público. Fica à vontade. Quer aqui ou quer... Onde tem o passador? Tá. Dá um tempinho para o pessoal pegar o café. Chegar o passador aqui. Ah, tá ali. Esse aqui do lado e aqui atrás é o apontador. Tá, obrigado. Bom, bom dia a todas e todos. Queria agradecer ao CAU Rio Grande do Sul pelo convite. E eu vou fazer uma apresentação, tentar ser rápido e passar os slides para tentar, com isso, ter um panorama geral do plano diretor e um pouco do zoneamento de São Paulo, tanto trazendo os aspectos metodológicos do processo quanto os principais conceitos. E, bom, vamos lá. Ponta para cá. Espera aí, só passador. Para onde que... Isso aqui não está funcionando. Ah, para lá. Ixi. Para cá. Ah. Agora vai. Bom, só fazendo um panorama sobre a cidade de São Paulo, essa mancha roxa é a concentração de empregos formais na cidade e é importante destacar que ela se relaciona com uma concentração da rede de infraestrutura de média e alta capacidade. São as linhas de metrô, né, e trem, e, ao mesmo tempo, você tem uma concentração, né, dos índices de vulnerabilidade urbana e social na região mais periférica da cidade. Com isso, a gente cruzar essas duas informações, a gente consegue compreender, né, o estado da arte sob a qual foi feito o processo de revisão, em que havia uma desigualdade socioterritorial muito grave, né, e, ao mesmo tempo, que faz com que boa parte da população tenha que sair, né, das regiões mais distantes do centro, né, pegando as linhas de transporte público ou com corredores de ônibus em direção à região central, que congrega os empregos. E com isso, só para se ter um exemplo, na Zona Leste são praticamente 6 milhões de deslocamentos diários, né, para o centro, e depois a gente volta para cá. Praticamente a população do Uruguai, né, que se desloca da Zona Leste de São Paulo para o centro e depois volta de noite, né, isso gera uma série de impactos ambientais, impactos sociais. E, avançando um pouco mais, também é importante destacar que essas são as regiões mais densas. Aqui é a densidade demográfica líquida, então é importante compreender esse aspecto também. Para além disso, é também a região central em que há um saldo migratório negativo, ou seja, tem cada vez menos pessoas morando nesses lugares, enquanto que nas regiões, nas bordas da cidade, mais pessoas têm ido morar. Então, voltando, isso agrava ainda mais
né, esse quadro de desigualdades socioterritoriais. O plano diretor, com base nisso, definiu algumas macroáreas, né? São essas macroáreas que estão aqui localizadas. Então, enfim, são aquelas em verde que tratam da questão da proteção ambiental, e as em amarelo de redução da vulnerabilidade, e aqui de urbanização consolidada, que corresponde àquela área que concentra a maior parte de infraestrutura, serviços e também do emprego formal, e depois uma novidade que foi a macroárea em vermelho de estruturação metropolitana, que eu vou apresentar mais adiante. E, resumindo as diretrizes do plano em 10 pontos, o primeiro deles é a socialização dos ganhos da produção da cidade. Em São Paulo, antes, tinha uma fórmula bastante complexa, em que o potencial construtivo ou era maior do que 1, ou quando era 1, havia um subterfúgio que chamava fórmula de Adiron e permitia, né, que o empreendedor, se adotasse uma determinada tipologia, ele poderia com isso ganhar benefícios de solo criado. Então, nessa versão do plano, foi padronizado na cidade o coeficiente de aproveitamento básico igual a 1. Esse recurso é destinado ao Fundurb, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que, por sua vez, investe em melhorias urbanísticas, né, aqui listadas, com destaque para 30% no transporte público e a mobilidade ativa e 30% em habitação de interesse social nas áreas bem localizadas da cidade, que é onde há a concentração do emprego formal. Esse mapa, acho que é um mapa bem interessante de se analisar, comparando com o próximo. Eu vou mostrar. Aqui são as áreas da cidade que mais consumiram outorga onerosa em 2013, ou seja, onde concentra a produção imobiliária. E o mapa seguinte é onde foram investidos os recursos do Fundurb. Então, é bastante nítido, né, que o Fundurb, né, tem um caráter redistributivo, ou seja, ele capta os recursos nas áreas em que há a maior intensidade da produção imobiliária para fazer investimentos na qualificação urbana das áreas mais precárias, tendo em vista, né, aquela condição de desigualdade socioterritorial que a gente analisou anteriormente. Mas os dados que a gente levantou da vigência do plano diretor, né, da outorga onerosa, desculpa, que é do zoneamento, de 2004 a 2014, são dados que eram, a nosso ver, preocupantes. Por quê? Em São Paulo, o VGV, né, que é o valor geral de vendas, movimentou quase 100 bilhões de reais, ou seja, em 10 anos, o mercado imobiliário, né, produziu uma quantidade de metros quadrados que implicariam num total de 100 bilhões de reais. Mas a outorga onerosa, ela só arrecadou 1% disso, né, que foi no total de 1,25 bilhões. Então, esse era um cenário para fazer uma discussão, junto no processo de revisão, sobre a necessidade ou não de adequar essa fórmula. A fórmula foi ajustada, né, e basicamente ela consiste nessa equação que é o valor a ser pago é a área do terreno dividido pela área construída vezes o valor do imóvel. A gente atualizou porque antes era com base no VGV, à época a atualização do IPTU em São Paulo estava num processo de judicialização, né, e então foi criada uma nova base, né, essa base foi feita com referência a estudos no ITBI e, ao mesmo tempo, dois fatores, o fator social e o fator de planejamento, que poderiam aumentar ou diminuir o valor em função da indução que se pretendia. Tem um assunto polêmico, né, enfim, tem alguns debates do Lincoln Institute of Land Policy, que estuda, né, com bastante profundidade a questão da outorga, que é essa equação que está mostrada aqui no gráfico, né? O valor total pago da outorga, ele é maior, claro, quanto mais você constrói, mas ele é proporcionalmente menor em função
do aproveitamento do terreno, né? Por quê? Porque essa fórmula ela induz a transformação nos eixos de estruturação da transformação urbana que eu vou apresentar daqui para frente. O Lincoln entende que isso é alguns pesquisadores do Lincoln entendem que isso é uma distorção da fórmula de ortogonerosa, mas há também defensores, né, de que isso ajuda a induzir uma transformação urbana desejada. Os fatores de planejamento que eu mostrei que estava na fórmula anterior, eles estão territorializados da seguinte maneira. Para se construir uso não residencial, onde já há muita oferta de emprego, você tem que pagar mais outorga onerosa. Para se construir nas áreas mais distantes, né, usos não residenciais, ou a outorga é zero ou há um desconto, né? Isso tem como objetivo induzir, né, esse tipo de uso. Agora, em relação ao residencial, é um pouco diferente. Por quê? Porque a ideia é evitar, né, nessas áreas que já são muito densas e distantes do centro, que tenham construções de uso residencial, mas ao mesmo tempo incentivar na área central. Só fazer um destaque, que aqui onde há macroárea de estruturação metropolitana, esse valor foi majorado com o objetivo de, entre aspas, né, não vou já congelar, mas fazer com que tivesse menos interesse do mercado imobiliário nessas áreas, porque são áreas em que estão previstas o desenvolvimento de projetos de intervenção urbana, que mais para frente eu vou apresentar. Bom, o segundo eixo do plano é em relação à política habitacional para quem precisa. Então foram propostas algumas estratégias, o PMH, que está na Câmara já com um projeto de lei em discussão. Se alguém da Prefeitura ou da Câmara acompanhando aí pela internet, é importante avançar nesse debate, né? Está há um tempo na Câmara sem discussão. Ao mesmo tempo, foram ampliadas e revistas os parâmetros das zonas especiais de interesse social. A regularização fundiária também, enfim, é abordada no plano. E um aspecto que eu acho que vai depender ainda de discussões, mas por quê? Por conta dessas questões todas relacionadas à Minha Casa Minha Vida, mas porque em São Paulo o grande desafio de viabilizar os projetos era o acesso à terra. Então, só que isso, enfim, com a paralisação do programa, é uma questão que precisa ser rediscutida, essa estratégia, no PMH, né? Mas foi feita uma reserva de 30% dos recursos do Fundurb para produção em terrenos bem localizados e depois 25% naqueles projetos que eu vou apresentar na macroárea estruturação urbana. E, por fim, um instrumento inovador que foi incorporado com base em estudos, sobretudo do caso francês e chileno, que chama cota de solidariedade. Quando foi para a Câmara, a Prefeitura tinha apresentado que terrenos com maior de 20 mil metros de área construída, 10 mil foi para a Câmara, no final acabou ficando 20 mil, deveriam destinar 10% da sua área para habitação de interesse social, só que esse montante em metros quadrados seria considerado não computável. Bom, aqui é o mapa, né? Foi criado um novo tipo de ZEIS, que é a ZEIS 5, que é um desdobramento da ZEIS 3, que é a ZEIS dos imóveis vazios ou imóveis ou terrenos vazios na área central, e a ZEIS 5 ela é um pouco mais favorável para uma produção de mercado. A ZEIS 3 ela foi pensada muito, né, a partir de uma produção pública. A ZEIS 4 é na área de mananciais, a ZEIS 2 são os vazios, desculpa, a ZEIS 3 aqui são grandes glebas, a ZEIS 2 são todos os terrenos vazios na cidade, e a ZEIS 1 são os territórios informais. Bom, esse é o mapa da ZEIS 1, como a gente pode ver, ele coincide bastante com as áreas de maior vulnerabilidade que foi mostrado naquele primeiro mapa, e aqui as áreas voltadas à produção imobiliária de interesse social. Essas áreas aqui que foram duplicadas em relação ao último plano diretor. Então, a quantidade de metros quadrados de terreno passou a ser o dobro.
E aí foram alterados também alguns parâmetros. As EIs 2, 3 e 5, que estão nas áreas centrais, ela tem um potencial construtivo equivalente a 4 e todas têm o CA básico 1. Nas EIs 4, que é na área de mananciais, 2,5, mas a lei de mananciais às vezes estabelece parâmetros bem menores, e ela se sobrepõe ao plano diretor. E nas EIs 1 também 2,5, que é um pouco maior do que a média dos miolos de bairro, que é 2. E os usos também teve uma alteração significativa. Houve uma compatibilização com o Minha Casa Minha Vida, e em função das faixas de renda, que é HES 1, 2 e 3, 0 a 3, 3 a 6, 6 a 10 salários mínimos, e foi feito um ajuste, permitindo outros usos, né, que é algo que não era possível pelo plano diretor e acabava gerando essa cidade que, enfim, né, distancia a moradia do emprego, mas, ao mesmo tempo, foi colocada na EIs 1, 2, 3 e 4 o mínimo de 60% para HIS 1, que é 80% ou mais da demanda por habitação, e o máximo de 20% de HMP e outros usos. Nas EIs 5, que enfim, tem como objetivo ter uma produção mais de mercado, é 40% de HIS e o máximo de 40% de outros usos. Bom, esses são os dados das EIs. Aqui é só um gráfico mostrando como se aplica a cota de solidariedade, né, que é 10% da área computável. Esse também foi um tema que, na Câmara, acho que o encaminhamento não foi o mais adequado possível, né, mas isso, enfim, acho que outras cidades podem ter uma estratégia a partir também dos resultados de São Paulo, que o recurso auferido com esses 10%, a obrigação de construir, ela pode ser feita na mesma área, né, do próprio edifício, ela pode ser feita numa área equivalente na mesma macroárea, ou pode doar o valor equivalente para o Fundurb. Fazendo uma autocrítica pessoal em relação a esse processo, eu acho que faltou fazer uma modulação, né? Não precisaria ser 10%, poderia ser um valor um pouco menor, um valor um pouco maior, né? O desconto poderia ser também maior para quem fizesse no próprio terreno, um pouco menor para quem fizesse numa determinada região e menor ainda para quem doasse para o fundo, com o objetivo de estimular, né, que esse casamento entre a produção imobiliária e as necessidades habitacionais. Isso é algo que vale estudar. São Paulo já está com alguns números em relação a isso, acho que são 12 milhões já arrecadados com esse instrumento, é pouco para São Paulo, mas, enfim, dá para já começar a estudar os impactos e modelar o resultado disso em função de outros critérios. Desculpa, fui passando aqui. Cota de solidariedade. Tá. Bom, outro instrumento indutor da função social da propriedade, para socializar os ganhos da produção da cidade, são os instrumentos indutores da função social da propriedade. Vocês devem estar careca de saber, né, que o PEUC e o IPTU progressivo, ele está desde 2001 no Estatuto da Cidade, mas vem sendo pouco aplicado. E depois que foi feita essa revisão no plano diretor, e São Paulo notificou mais de 1 milhão de metros quadrados. Então, resumindo, você tem os imóveis não edificados, você tem os imóveis subutilizados e você tem os imóveis não utilizados, que são os imóveis vazios, sobretudo na área central. E aqui tem um potencial, né, para os arquitetos, para os urbanistas, tem um polo aí de possibilidades de transformar esses imóveis que eu acho que é bem interessante. O que acontece? Se esses imóveis que foram notificados não parcelarem, não edificarem ou não derem uso em função da condicionante, incide o IPTU progressivo. O IPTU progressivo é uma alíquota de 2%, depois do segundo ano 4%, 8%, 15%, 15%, depois desse limite máximo de 15%, o imóvel, em 5 anos, pode ser desapropriado com emissão de títulos da dívida pública.
Esses são os dados de 2016, final de 2016, da quantidade de imóveis notificados em São Paulo. São 1.260 imóveis, desculpa, eu tinha falado 1 milhão, já são 2,57 milhões de metros quadrados. Naquela época que, enfim, no boom imobiliário, antes, né, da revisão do plano, o mercado imobiliário em São Paulo produziu 1 milhão de metros quadrados. Então a gente está falando aqui de um potencial, né, de 2,5 vezes o boom imobiliário em São Paulo. E o que acontece? Os proprietários que estão notificados, eles precisam ou apresentar um projeto, né, e aí, depois disso, tem a obrigação de edificar, ou eles têm que dar o uso e fazer uma reforma. Então, isso abre uma perspectiva tanto importante para a cidade, quanto, né, para o desenvolvimento de projetos. Agora, esses imóveis não estão localizados em qualquer lugar. Parte significativa desses imóveis está localizados nas zonas especiais de interesse social, ou seja, essa produção vai ser feita, deve ser feita, né, para atender parte das demandas habitacionais, ou elas estão localizadas nas operações urbanas, que é onde também quer orientar a transformação urbanística. Esse mapa aqui mostra, né, os imóveis notificados em São Paulo. Então é possível ver que a maior parte deles está, né, localizado aqui na região central. Aqui esses imóveis são todos ex, aqui é a operação urbana Água Branca, né, e aqui também os outros imóveis nas operações urbanas vigentes, na Faria Lima, Águas Espraiadas. Bom, então acho que é uma perspectiva bem interessante para se conhecer e aprofundar. Um terceiro eixo está relacionado à melhoria da mobilidade urbana. Basicamente, tem uma orientação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é priorizar o transporte público, priorizar os modais ativos, priorizar o transporte público, né, e depois, só depois disso, o automóvel. Então, o plano ele reconheceu uma série de sistemas, estabeleceu também a necessidade de fazer um plano de mobilidade, que foi feito em 2015, e nesse contexto foram implementados 400 quilômetros de faixas exclusivas e conseguiram reduzir, né, o tempo de deslocamento de forma abrupta. E não só, tem um estudo depois do Instituto, o IEMA, Instituto de Meio Ambiente, enfim, esqueci agora o nome exato, mas essa sigla, o IEMA, ele fez um estudo do impacto disso na emissão de gases do efeito estufa e de gases poluentes. E com o aumento da velocidade média dos ônibus, ele emite menos poluentes. Então, do ponto de vista também da mobilidade sustentável, é uma ação importante. A implementação das ciclovias. E 4, qualificar a vida urbana nos bairros. O que acontecia? Essa imagem é bem característica dos miolos de bairro em São Paulo. Você tem, né, o casario aqui, né, e um processo de transformação urbana, imobiliária, sobretudo, bastante fragmentada por conta de uma legislação que induzia esse tipo de transformação. Então, acontecia muito isso, né? Uma série, os incorporadores compravam algumas casas e iam subindo essas torres de forma completamente fragmentada em relação ao bairro, né? E tinha um conflito muito grande entre os incorporadores e os moradores dos bairros. Então, isso era uma questão muito latente que foi sempre preocupante. Então, o que foi feito? Foi feito um incentivo ao uso misto, né, em que 20% do uso residencial pode ser considerado não computável. Foi estabelecido o coeficiente máximo 2 para esses territórios. Foi estabelecido um limite de gabarito de 28 metros, ou seja, 8 pavimentos, ou 28 metros, ou 8 pavimentos. E também foi alterada a legislação no sentido de não obrigar um número mínimo de vagas de garagem. Então, não é mais exigido um número mínimo, né? Depois, isso no zoneamento foi detalhado para alguns determinados tipos de uso não residenciais. E o estoque também, que, enfim, não vou entrar tanto nisso, mas que é um debate mais que deveria ser aprofundado, também não se aplica mais para o uso residencial.
Para a qualificação dos bairros também foram previstos uma série de ações relacionadas aos equipamentos públicos. Essa aqui é uma imagem da rede de equipamentos e foram implementadas, vou passar rápido, algumas ações alinhadas, né, às estratégias do plano diretor, né, que tinham como objetivo colocar o espaço, redesenhar o espaço público, né, colocando ele numa escala mais humana. Esses aqui são alguns projetos que foram desenvolvidos nessa perspectiva, alinhado com as diretrizes, isso aqui é na Liberdade, lá em São Paulo. E aproveitando esses espaços ociosos, para usufruto das atividades cotidianas. Bom, teve um outro instrumento também que tinha como objetivo ampliar o número de áreas verdes, que ainda não foi regulamentado, que chama Fundo Municipal de Parques, em que a prefeitura colocaria R$1 a cada R$1 que a população colocasse para viabilizar um parque previsto no mapa de parques planejados. Esse instrumento ainda não foi regulamentado, e, enfim, ainda não dá para saber se ele está bem estruturado ou não, mas também foi uma iniciativa no sentido de tentar viabilizar a construção de novos parques. Outra questão importante foi orientar a transformação urbana, se a gente vai manter, ou preservar os miolos de bairro, a gente tem que orientar a transformação urbana para algum lugar. O lugar escolhido foram as áreas próximas do transporte público. Essa é a rede de transporte público de média e alta capacidade em São Paulo, que é onde concentra a parte dos empregos formais, e que é onde também foram estabelecidos os eixos de estruturação da transformação urbana. Uma coisa importante, bom, a gente marcou isso em 2014, mas aí em 2015 constrói uma nova estação, 2018 outras 3, depois constrói mais um corredor de ônibus, e o que acontece? Como que uma legislação que foi definida em 2014 pode se adequar às transformações da cidade? A gente teve vários debates com o setor jurídico, e aí a gente conseguiu construir um gatilho, conseguiu construir uma forma pela qual, cada vez que forem construídas os eixos previstos, que estão aqui em amarelo, esses parâmetros podem se tornar autoaplicáveis. Como que funciona isso? Você começou uma obra de um corredor de ônibus, você tem a ordem de serviço, você tem a licença ambiental, a prefeitura fica autorizada a emitir um decreto que torna os parâmetros de eixo autoaplicáveis para essas regiões. Já saíram alguns decretos nesse sentido, e esses decretos, que passam a valer nessas áreas, que são as áreas previstas, no acesso das estações, ou aqui nos corredores de ônibus, valem para essas quadras, que são as quadras em que se pretende promover a transformação imobiliária, mas com qualidade urbanística. Sobretudo, melhorando a relação dos empreendimentos com o espaço público. Então, tem incentivos para o uso misto, tem incentivos para a fruição pública de áreas não computáveis de outorga onerosa, estou me referindo. Tem incentivos para a largura mínima de calçada, não, aqui é uma regra fixa. Tem o desincentivo para vagas de garagem, já que está muito próximo, e também foi criado uma figura que não tinha ainda na versão anterior do plano diretor, que é o número mínimo de unidades habitacionais em função da área do terreno. Isso para garantir também uma densidade construtiva, e, consequentemente, populacional nessas áreas bem servidas de transporte público. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, que é o detalhamento dos incentivos. Acho que depois, quem quiser dar uma olhada, fica disponível na internet. Esses são, enfim, as regras para cada uma desses casos. E um pouco uma ilustração hipotética, da relação entre os eixos de transporte público, a mobilidade ativa, a calçada larga, o uso misto, a arborização urbana, enfim, um pouco um desejo de uma forma urbana, uma morfologia, uma tipologia para esses territórios, preservando os miolos de bairro. Então, aqui é o mapa das áreas que estão autoaplicáveis, em que esses parâmetros já estão valendo, e
enfim, tem como objetivo transformar, né, esses territórios de forma radial. Já vou mostrar mais para frente o impacto disso no gabarito em comparação à lei anterior. Outra estratégia importante foi também reorganizar as dinâmicas metropolitanas. Essa macroárea, que é a macroárea de estruturação metropolitana em vermelho, é justamente a área da orla ferroviária e orla fluvial da cidade de São Paulo. Você tem os 2 principais rios da cidade, onde tem as planícies fluviais e aonde foram construídas as ferrovias para escoar o café e aonde todo o parque industrial da cidade, todos os imóveis industriais também se concentraram. Com isso, há uma forte pressão, com o processo de alteração do padrão produtivo da cidade, uma pressão do setor imobiliário pela aquisição desses terrenos, mas uma necessidade também de manter esses usos, não esses usos, manter esses espaços como espaços produtivos. Esse é um território, por isso que foi chamado de macroárea metropolitana, que ela tem uma relação com a rede de infraestrutura, que conecta a cidade de São Paulo com a macrometrópole paulista. Aqui, enfim, os números. E essa macroárea foi dividida em setores. Os setores, enfim, de alguns relacionados a operações urbanas já vigentes e outros no entorno da rede ferroviária ou hídrica da cidade. Essas são as operações urbanas já vigentes. A seguir, o conjunto de projetos urbanos que deverão ser desenvolvidos. Então, o primeiro deles, o Arco Tamanduateí, foi desenvolvido, está na Câmara. Depois, o Arco Tietê foi desenvolvido, foi para a Câmara, mas a Prefeitura pediu de volta. O Arco Jurubatuba está na Câmara e o Arco Pinheiros ainda está com o prazo correndo. Esses são os projetos, isso é de 2016, seria atualizar, mas são os projetos que estavam sendo desenvolvidos no âmbito, estudos que estavam sendo desenvolvidos no âmbito de cada uma dessas regiões. Um deles foi um concurso organizado pelo IAB, na Operação Urbana Água Branca, em que havia, enfim, um programa de... Aqui está o rio Tietê, tinha um CEL, um conjunto de habitações de interesse social, um centro de informações e operações da cidade, enfim. E está agora em fase de licitação do projeto. Da construção da obra. Outra questão importante foi também rever a metodologia de implementação de projetos urbanos em São Paulo. Foi instituída uma nova figura, que é uma figura que tem, enfim, apresentado algumas controvérsias. Já são 36 ou mais projetos de intervenção urbana, que são os PIUs, que têm como objetivo orientar a transformação urbana e, depois disso, se configurar como outros instrumentos efetivos, como a operação urbana consorciada, a AIU, a área de estruturação local ou a concessão urbana. E, basicamente, o PIU é uma metodologia de desenvolvimento de projetos urbanos. Por quê? Muitas vezes a população era surpreendida com um projeto que chegava na Câmara, ninguém nunca discutiu, nem nada. Então, o que foi feito? Foi criado uma metodologia em que a prefeitura ou um determinado interessado faz um diagnóstico da área e apresenta um programa de interesse público, que tem que estar vinculada à política de desenvolvimento urbano. Esse programa e esse diagnóstico são colocados em consulta pública. Então, a população discute, antes de entrar em aspectos formais, se tem interesse naquele programa. Depois de uma avaliação disso pela população e referendado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que fala, sim, esse programa, esse diagnóstico tem relação com a política de desenvolvimento urbano. É desenvolvido o projeto, que tem a modelagem econômica, a modelagem de gestão democrática, a proposta de ordenamento, e o projeto, aí sim, é submetido a nova consulta pública. Essa consulta pública, ela é encaminhada para o Executivo depois, que pode ou arquivar,
ele pode tem a participação, a discussão pública, ou ele pode ou arquivar fundamentando, falando, olha, a população não gostou, não tem nada a ver, pessoal, vamos partir para o próximo. Não, ou validar e encaminhar por decreto para que esse projeto se institua, ou se ele alterar parâmetros urbanísticos por uma lei específica. E vai para a Câmara, que daí pode ser um PIL, pode ser uma operação urbana, uma IU e tudo mais. Bom, um sétimo eixo é promover o desenvolvimento econômico da cidade. Eu vou passar rápido nesse trecho, mas basicamente aonde se localizam os eixos das principais rodovias, né, e ferrovias, e aonde boa parte das atividades produtivas está localizada, além da área central. Esses são os setores aqui, né, e essa é uma parte do plano, né, que tem também alguns incentivos. Esses territórios, só para explicar, né, lembra aqui na Zona Leste, que tinha o Uruguai, que ia todo dia em direção ao centro, depois o Uruguai vai, volta, dorme. Então, foi criado um perímetro de incentivo ao desenvolvimento econômico, em que o potencial construtivo é majorado, passa a 104 nesse território, não paga ITBI, não paga IPTU, não paga outorga onerosa. Com isso, tende-se, né, a aumentar o número de empreendimentos nesse território, sobretudo os que geram emprego e renda. Eu acho que esse é um aspecto importante para analisar se isso tem tido efetividade ou não, porque há um grande debate sobre a eficácia dos incentivos fiscais como forma de transformar o território, né? Enfim, não vou me alongar aqui em relação a isso, mas esse é um tema ainda que está pouco estudado dos seus reais efeitos, e ele ainda também carece do desenvolvimento de projetos para esses outros territórios. Isso ainda está... Eu não tenho mais informações a respeito. Bom, já quase terminando aqui, são 10, o oitavo foi incorporar a agenda ambiental no desenvolvimento da cidade. Então, foi dividido um macrozoneamento da região urbana e da região ambiental. A região ambiental foi dividida em algumas macroáreas, com características e objetivos específicos, e depois duas dessas macroáreas juntas configuraram a zona rural da cidade, que tem algumas características específicas. Enfim, sobretudo uma estratégia de contenção da expansão urbana, incentivo ao uso sustentável de agricultura orgânica e, ao mesmo tempo, preservar os ecossistemas naturais. Isso aqui é algumas fotos para quem acha que em São Paulo não tem, enfim, zona rural, e algumas estratégias no sentido de promover, que eu acho que isso é uma outra questão que muitas vezes passa ao largo, né, dos profissionais de arquitetura e urbanismo, mas também estratégias para valorizar e preservar aquele território. A prefeitura passou a comprar a merenda, os produtos da merenda escolar passaram a ser adquiridos pela prefeitura, né, sobretudo dos produtores orgânicos familiares dessa região. Tem alguns estudos que demonstram um aumento, né, da renda média desses trabalhadores de 2 para 12 salários mínimos. Aqui, enfim, outra imagem para mostrar a importância do ecoturismo, e um instrumento que não está regulamentado, é um instrumento muito importante, que é o pagamento pela prestação de serviços ambientais, né? A prefeitura abre um edital, os proprietários rurais, ou não precisa ser os proprietários, mas podem ser os agricultores, né, ou alguém que pode fazer uma atividade de ecoturismo, alguma coisa assim, se cadastra, né, ele comprova que ele está conservando aquele terreno, né, e a prefeitura paga ele, né, pelos benefícios que ele gera à sociedade. Aqui o mapa das áreas verdes em São Paulo. O plano também estabeleceu ações prioritárias no sistema de águas, de saneamento ambiental, e algumas ações relacionadas ao patrimônio cultural, né, foram, enfim, remarcadas também e redesenhadas, os bens imóveis representativos, áreas de urbanização especial e também as áreas de proteção paisagística, que isso também era algo que não tinha, mas no zoneamento, que não tinha área de proteção cultural.
No zoneamento foi dado um prazo, a cidade de São Paulo tem 3.000 imóveis tombados pelo Compresp, foi dado um prazo para a prefeitura, tinha processos desde 95 parados, um prazo de 2 anos para o DPH e pelo Compresp analisar. Então, está uma correria lá, mas tem tido um impacto importante. E, por fim, um redesenho do sistema de planejamento e gestão urbana. O Conselho de Política Urbana foi redesenhado, né? Ele passou a ter maioria da sociedade civil eleita de forma direta e com algumas atribuições estabelecidas e a relação também dele com os outros conselhos. Essa parte, eu acho que, enfim, a gente pode depois debater, mas acho que os conselhos como um todo vivem uma crise tanto no sentido da tentativa de deslegitimação, mas quando na verdade eles precisariam ser redesenhados para ter de fato uma eficácia maior. Foram colocados também outros mecanismos de participação popular, né, e também de interação do plano diretor com a política orçamentária, com os instrumentos de política orçamentária. E esse eu já estou terminando aqui, eu estou tomando bronca. Mas uma coisa que eu acho bem importante, também envolve a questão do planejamento, é que o plano diretor, depois o zoneamento, depois disso teve o plano regional das subprefeituras. O plano regional das subprefeituras também tem 16 anos de vigência. Só que foi estabelecido, de acordo com o ciclo do planejamento orçamentário, uma revisão do plano de ação a cada 4 anos. Então, a estratégia basicamente você faz um plano de 16 anos, o plano diretor, aí você tem uma política também para o desenvolvimento regional, e a cada 4 anos você tem um plano de ação que vai atualizando de acordo com as questões, né, de uma nova gestão, mas também casando com a política orçamentária. O plano municipal de habitação foi feito na mesma linha, com o objetivo que a cada 4 anos você tenha um primeiro ano de planejamento, né, para poder acertar alguns parâmetros e casar também com o programa de metas, que é uma coisa que tem em São Paulo, que o prefeito precisa apresentar na Câmara, lá uma proposta de ações prioritárias. Essa aqui é uma imagem, para terminar, de uma conferência da cidade, lá no AMB, em que, enfim, tinha, sei lá, quase 9.000 pessoas, para mostrar que, enfim, essas discussões não são simples de conduzir, mas que, por outro lado, tiveram, acho que, uma construção de um pacto social bastante importante, sobretudo pelo engajamento dos vários setores da sociedade. Era isso. Depois tem uns slides sobre zoneamento, mas fica para, eventualmente, se tiver alguma dúvida, para falar de outros instrumentos, como a cota ambiental, enfim, mas eu vou me reter aqui no plano diretor e agradecer vocês, e acho que daí vai compor uma mesa aqui agora, né? Obrigado. Obrigada, então. Para debater, então, sobre o plano diretor, continuar um pouquinho esse assunto, convido Antônio Zago, representante do Sinduscom, e Rafael Passos, presidente do IAB-RS. A mediação é do conselheiro do KRS, Vinícius Vieira. Bom dia, final da manhã ainda, bom dia. Meu nome é Vinícius Vieira, sou conselheiro do CAL. Atualmente eu atuo na Comissão de Política Urbana e Ambiental, os meus colegas da comissão. Eu queria, antes de saudando já o colega Rafael Passos, presidente do IAB, Fernando Túlio, IAB-RS, Fernando Túlio, presidente do IAB de São Paulo, ao Zago, representante do Sinduscom. Queria também fazer uma referência à equipe de comunicação, pessoal da CATES,
também da CEP com esforço pela organização desse evento, né? E a gente tem acompanhado. Queria aproveitar a oportunidade para fazer essa manifestação pública de agradecimento pelo esforço. Eu acho que em relação ao formato, assim, a gente podia fazer algo um pouco mais horizontal, né? Um formato o nosso formato é não ter formato. Então, eu queria ver a possibilidade, a gente ver se vocês estão de acordo, que a gente possa fazer manifestações um pouco mais curtas e depois retome a palavra, né? Para a gente não ficar no formato de palestra, sim, uma dinâmica um pouco mais viva. E da mesma forma, a plateia, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas também da forma como foram as atividades anteriores, e a gente vai recebendo as perguntas aqui, dentro das possibilidades, a gente vai retomando no limite ali do nosso tempo. Então, nesse sentido, eu queria inicialmente passar a palavra, não sei, Sago ou Rafael, quem que tem vontade de começar, e depois, na sequência, a gente inicia com algumas perguntas, fazendo um paralelo, né, com a questão da apresentação do Túlio. Eu acho que a gente tem como apesar de não ter uma temática, né, em relação ao conteúdo da fala, obviamente, mas eu acho que o tema, né, apresentado pelo Fernando Túlio, a referência positiva do plano diretor em São Paulo, ele nos coloca, né, uma perspectiva bem bacana para que a gente possa também estimular o nosso debate aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o CAL pela essa iniciativa. É muito interessante que a gente tenha esses fóruns de discussão do exercício da profissão. Eu acho que a gente consegue valorizar aquilo que nós temos feito, o que pensamos, e a maneira que nós devemos intervir na sociedade, com o nosso conhecimento, com a nossa expertise, para que o desenho urbano se transforme em urbanidade. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Nesse sentido, eu peço a permissão para ler um pequeno pensamento que eu trago para este evento, especialmente para esse evento. Acredito que nós, arquitetos e urbanistas, exercemos um papel muito relevante, extremamente relevante, como agentes transformadores do espaço urbano. Acima de tudo, o que deve nos mover é a convicção de que somente o desenvolvimento equilibrado da nossa sociedade, em todos os aspectos, é que poderá gerar crescimento justo e sustentável. E o desenho que devemos fazer a partir daí deve trazer a convicção de que o maior benefício que tem que trazer é para a sociedade, é para a pessoa. A urbanidade é o nosso principal foco. Todas a dissertação, a palestra que o Túlio fez, tem que parabenizar o Túlio. Em pouco mais de meia hora, falar de um plano diretor, das principais diretrizes de uma cidade extremamente complexa, uma cidade que sozinha é maior do que o Rio Grande do Sul e muitas vezes mais ativa economicamente, culturalmente, enfim, em pouco mais de meia hora, explicitar com clareza e trazer aprimorar o nosso conhecimento a respeito dessa grande metrópole e poder também extrair dali algumas convicções que podem ser aplicadas no desenvolvimento do nosso pensamento a respeito de cidades, sem particularizar Porto Alegre, mas a respeito de cidade. Parabéns, Túlio. E as questões que ele traz, que ele introduz, ele selecionou 10 pontos. Por coincidência, eu selecionei 10 pontos. E o fechamento num 11º, e são extremamente relevantes. A ordem que está classificado não importa. O que importa é o conjunto, a realização do conjunto dessas ideias. É para que tenhamos uma cidade que valorize a urbanidade, que valorize o ser humano. A valorização do espaço público é fundamental, democratiza. Quando nós conseguimos fazer um traçado urbanístico que converta a ideia de que a praça é da cidade e trazer o conceito que a praça é nossa, a rua não é da cidade, é nossa. Quando a gente faz isso, a gente está valorizando o espaço público e nós temos como fazer isso como no exercício da nossa profissão. A liberdade, a utilização do espaço privado tem sido tolhido muitas vezes por algumas políticas, alguma legislação, um arcabouço normativo restritivo que restringe a nossa criação, a criatividade. E isso reduz a nossa capacidade de exercício da nossa profissão. A miscigenação da cidade, ela faz com que gere qualidade de vida, é imprescindível trazer
todos os aspectos da vivência da pessoa para os sítios mais próximos possível, morar, viver, trabalhar, se divertir, lazer, estudar, enfim, todos esses aspectos é uma coisa que precisa estar bem presente nas nossas atividades. A ocupação dos vazios urbanos é imprescindível. Tu falaste da aplicação do IPTU progressivo. Os vazios urbanos fazem com que tenha uma interferência direta no meio ambiente natural e meio ambiente produzido, meio ambiente construído. Quando nós desconsideramos a ocupação desses vazios urbanos, acaba por avançar nas fronteiras da urbanização do município, e isso impacta diretamente nas questões relativas ao meio ambiente, assim como também de qualidade de vida, uma vez que nós priorizamos aí os transportes, as grandes distâncias, para poder ter essa vivência melhor na cidade. Mobilidade urbana é uma coisa que precisa ser muito bem considerado, que também interfere diretamente na questão da melhor qualificação da vida das pessoas. A adoção de modais mais racionais, de modais que interfiram menos em poluição, em todos os seus aspectos, é impressionante. E, de novo, a gente vê como todos esses aspectos acabam se interrelacionando. A questão da miscigenação tem a ver também com escolhas de modais e patrocínio de modais. Meio ambiente natural e meio ambiente construído, já falamos sobre isso. Preservação do patrimônio cultural e histórico. É muito importante que a questão de preservação esteja aliado à política de preservação. Dar condições para que, de fato, sejam preservados. Tirar a ideia de simplesmente engessar é preservar. Não. Nós temos que ter critérios bem claros, diretrizes claras, objetivas, focados de fato em elementos que contem a história ou que retratem a história de uma época, a história vivida naquele local ou vivida pelo aquele sítio da cidade. Mas precisamos de políticas que incentivem essas questões. Identificação de vocações, da vocação das cidades, da cidade como um todo, a cidade com relação à região metropolitana, com relação ao Estado, com relação ao país, com relação ao mundo. Essas vocações precisam ser bem identificadas, porque estão diretamente ligadas à questão da promoção econômica, que também é uma outra diretriz fundamental. E diz respeito também a questões relacionadas à qualidade de vida. A incorporação do conceito de sustentabilidade, de resiliência, é uma coisa bastante importante, necessária, para que geremos um desenho urbano compatível com urbanidade. Essas seriam as 10 características que eu concordo plenamente que devam ser priorizadas, como foi priorizado nessa explanação. Não estou dizendo que ele concordou ou discordou do que apresentou, mas esses pontos são fundamentais para que nós possamos exercer bem a nossa qualificação de urbanista. Finalmente, seria a 11ª, finalmente, o produto da reflexão sobre esses pontos precisa resultar num desenho urbano que priorize fundamentalmente a urbanidade, que priorize o ser humano, nós, os cidadãos das nossas cidades. Bacana, Zago. Eu acho que nesse sentido, né, colocasse 10 pontos, 11 pontos, que indicam, né, algo que poderia ser uma consequência de um amplo debate, né, com a população. A gente vê os pontos assim elencados e certamente eles devem ser fruto de um debate. Eu acho que nessa linha, queria até aproveitar e passar a palavra para o Rafael. A gente sabe que a cidade é um grande organismo, né, recheado por diversas vontades, necessidades, interesses, enfim. De que forma a gente pode agir nos municípios para chegarmos a um resultado positivo, como em São Paulo, né? Que percebemos essa multiplicidade de interesses bem equilibrada, com a participação de todos nesse processo efetivo de participação da comunidade, para que não sejam interesses específicos de um determinado grupo, A ou B, mas que sim possa contemplar e equilibrar as diferentes vontades da cidade, Rafael. Bom, primeiro, boa tarde, cumprimentar todos, plateia também, e agradecer
Primeiro, o Túlio, já tinha assistido essa apresentação dele em Curitiba e por isso sugeri, né, que fosse ele a vir apresentar esse plano diretor, que é um plano diretor, né, além de tudo que ele apresentou aqui, é um plano diretor premiado internacionalmente e que traz algumas inovações, e aí eu também devo, né, tentando fazer essa transposição para nós aqui. Algumas delas são como proposição bastante semelhantes ao que nós tínhamos e temos desde 99 no nosso plano diretor de Porto Alegre. Outras são avanços sobre essa proposta, né? O nosso plano de 99, é bom lembrar, ele foi aprovado 2 anos antes do Estatuto da Cidade, que coloca vários instrumentos, né, como legislação federal, esses instrumentos que estão muito presentes na apresentação do Túlio, né, no plano diretor de São Paulo, e por isso depois nas revisões ele foi alterado em algumas e acrescentados outros instrumentos, mas aquela questão é uma legislação e a aplicação e a gestão dela vai a cargo de governos, e aí começam algumas questões que eu gostaria de explanar. E começo até pelo fim da apresentação do Túlio, quando ele traz a questão do plano diretor plurianual LOA. E isso pego porque está na espinha dorsal de tudo que ele apresenta, que é a questão do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Nós temos um Fundo de Desenvolvimento Urbano, como lei, desde 1975 ou 6, desde que foi criada a Secretaria de Planejamento Municipal, que hoje nós não temos nem a Secretaria de Planejamento Municipal, e nós temos um fundo sem fundos. Fundo de Desenvolvimento Social, Urbano, desculpa, sem fundos, né? E não se gere, do ponto de vista do desenvolvimento urbano, por exemplo, um outro fundo, que esse sim tem bastante recursos, da habitação de interesse social. Tinha, ou tem, né, ele tem, quando ele não é usado sistematicamente para pagar dívida. Isso tem a ver com gestão, né? Mas também, para a gente não ir muito só no caso de Porto Alegre, também temos que olhar as questões de municípios menores, os nossos municípios, que é a grande maioria do Estado e outros, né, e do país. Mas antes eu gostaria de fazer um parênteses e lamentar a ausência. A gente tinha sido convidada, a coordenadora da revisão do plano diretor, que precisa ser feito concluído, apresentado à Câmara daqui 2 anos, por um entendimento da Prefeitura de que não, né, foi vetado o nome para estar presente aqui, acompanhar essa apresentação e trazer ao debate aqui. E aí vem uma questão do profissional arquiteto na área do desenvolvimento urbano, na área do plano diretor. O TRF4 recentemente garantiu a nossa resolução de que nós somos o profissional a liderar um processo multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, como consigam avançar, mas pelo menos multidisciplinar, que é a produção e a gestão do plano diretor, né? Nesse sentido, cabe algumas considerações. Quantos municípios no interior têm arquitetos no seu quadro geral? Quantos arquitetos nós temos hoje em Porto Alegre, às vésperas de uma revisão do plano, uma revisão que se propõe, pelo menos do que se fala, uma revisão que se pretende fazer, uma revisão geral do plano após 20 anos, porque isso é meio tradição, então quer fazer uma alteração geral e tem uma equipe de 7 pessoas, entre eles a maioria arquitetos. Aí eu me pergunto, e aí o debate público ainda não foi desenvolvido, etc., eu me pergunto em que instância de fato está sendo feito, se está sendo feito uma proposta de plano, ou não está acontecendo nada. Nos municípios do interior, além do Poder Executivo, e aí cabe inclusive para várias capitais e para a nossa questão da política urbana em geral, quantos arquitetos nós temos nos quadros, sejam de servidores efetivos, seja de, por exemplo, assessorias de gabinete, né, de bancada, quero dizer, nas câmaras de vereadores. Vamos colocar aqui, o plano diretor e planejamento urbano é uma política urbana. É um instrumento de política urbana. Então, sendo política, ele tem um aspecto técnico e tem um aspecto político muito claro, né? E então nós temos que ter isso sempre bem dosado em todas as instâncias em que se debate. Outra questão fundamental, a questão das escalas de tempo, de plano diretor, PPA, LOA, né? Se o plano diretor ele se pretende há 20 anos, ele já se propõe, como no nosso caso aqui, que deveria acontecer a cada 4 anos uma conferência de avaliação do plano, não se deveria estabelecer limite sobre que alterações se fazer sobre aquele plano
fora desses marcos temporais de 4 anos, os marcos temporais estabelecidos pelo próprio plano diretor para sua revisão. Nós temos que dosar essa revisão. E eu digo que a questão regulação versus liberdade, né? Digo, 20 anos de aplicação do plano diretor mais permissivo que Porto Alegre já teve, que é o plano de 99, nós já temos mais do que muito resultado para analisar que o nosso mercado imobiliário não sabe utilizar dessa liberdade. E aí vem uma questão de o afastamento das diretrizes, princípios, da análise dos processos e dos projetos que vêm. Para dar um exemplo cabal, mas eu poderia citar vários outros, a questão do bairro planejado pela Rossi no Jardim do Salso. Vamos pegar as diretrizes e princípios do nosso plano diretor. A cidade mista, a cidade do pedestre, né, com prioridade ao pedestre, ao transporte público, etc. Não sei se vocês já conhecem esse projeto. Ele é um projeto que não prevê quase nada de comércio local, quase nada, estou sendo bastante generoso na escala do local, né? Ele se constitui de quadras gradeadas em todo o seu entorno, né? Para comprar um pão, a pessoa tem que pegar um carro, porque, né? ou um ônibus, se houver um ônibus ali. Então, quer dizer, a distância entre o que o mercado propõe, o que o plano diretor estabelece e a definição das regras para que o próprio poder público tenha, na hora da análise, determinar e exigir que aqueles princípios estejam presentes em projetos que estão sendo desenvolvidos, é a base disso. E aí eu concluo essa primeira etapa, sempre gosto de lembrar e citar George Wilhelm, né, um dos últimos artigos, ele foi um planejador urbano de São Paulo, muito importante, um arquiteto, uma boa... Né? Ele escreveu um artigo sobre o papel que o arquiteto perdeu na produção da imobiliária. Nós não decidimos mais nada ou muito pouco sobre a nossa produção imobiliária. Quem decide é um corretor imobiliário que não teve a menor formação em desenho urbano, em projeto, em nada, em paisagem, em decisão em espaço. Nós não estamos falando de espaço, nós estamos falando de planilha, de metro quadrado versus... dinheiro, né? E são essas pessoas que vêm tomando as decisões dentro dos empreendimentos imobiliários, via de regra, e isso não sou eu que estou dizendo, já debati, eu mediei uma vez um debate local com alguns dos colegas que trabalham para os empreendedores, isso lá em Pelotas, né? E provoquei um colega de um escritório importante, e ele manifestou sim, quando tinha o boom imobiliário, nós não decidimos nada. Agora que deu a baixa, que aí precisa ter um diferencial, eles chamam os arquitetos para dar esse diferencial. Então, a questão, por outro lado, então, além disso, se o corretor imobiliário, se o corretor imobiliário está tomando as decisões do mercado imobiliário há um bom tempo, agora, os últimos anos, ele também vem conseguindo espaço privilegiado na tomada das decisões sobre o desenvolvimento urbano e sobre a gestão do planejamento urbano, e especialmente em Porto Alegre. Esse ano nós tivemos uma eleição para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, em que as entidades de arquitetos, junto com o CAL e com um grande número de entidades de outras áreas, conseguimos retomar um espaço importante dos arquitetos dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, justamente nesse período fundamental para a revisão do plano. Um conselho cujas entidades de classe estava predominantemente tomada pelo mercado imobiliário e não havia uma diversidade, né, no trato do debate entidades como o IAB ou um conselho como o CAL. Nós temos um papel fundamental, por quê? Porque nós reunimos arquitetos que atuam no mercado, que atuam no poder público, que atuam na academia, que atuam no planejamento urbano, que atuam na escala da edificação, que atuam no paisagismo, etc. Quer dizer, essa pluralidade que nós representamos, ela deve e fundamentalmente estar sempre presente no debate público, na participação social do nosso planejamento urbano. Por enquanto é isso, obrigado. Queria, antes de retomar a palavra com o Zago, assim, aproveitar e fazer uma pergunta para o Túlio. Na tua apresentação, tu falou ali de maneira breve do processo de consulta pública, né, em dois momentos de consulta pública. Qual foi o modelo e como que se deu essa consulta pública? Como que foi esse processo, que é um pouco mais próximo do momento que a gente está vivendo agora aqui? Né?
As consultas que eu me referi era para o desenvolvimento dos projetos de intervenção urbana, né? Eu acabei não falando da metodologia de desenvolvimento da própria revisão do plano diretor. Tem uma história bastante interessante, porque basicamente a gente começou o processo convocando o Conselho de Política Urbana, né, para fazer reuniões para discutir o assunto, e disponibilizou na internet, num novo portal que chama Gestão Urbana, disponibilizou uma série de informações que não eram públicas, né, sobre a cidade de São Paulo. E aí foi, num primeiro momento, feita uma avaliação do plano vigente em oficinas, né, foram feitas oficinas nas 32 subprefeituras. Com isso, a equipe técnica consolidou essas propostas e apresentou uma primeira minuta. Essa minuta foi colocada em consulta pública na internet para que qualquer um pudesse fazer as suas sugestões. Todos os arquivos disponibilizados em formato aberto, tanto o texto, quanto os quadros, quanto os arquivos de mapas, em formato também acessível por Google Earth, para que qualquer um pudesse, o que aconteceu na minha casa aqui? Espera aí, clica lá e você, na hora, vê, né? Teve essa primeira minuta, paralelamente a isso, as conversas no Conselho, foram recebidas as propostas foram sistematizadas e foram apresentadas a análise técnica da Prefeitura. Então, a proposta foi incorporada parcialmente, ou foi recusada, e depois tinha a justificativa técnica. Tiveram também reuniões com os segmentos, então reunião com o empresariado, reunião com os movimentos de moradia, reunião com o campo da cultura e da mobilidade, com os universitários, com as universidades, enfim, tiveram reuniões temáticas. Depois foi publicada uma segunda versão da minuta, em que tiveram nova rodada de discussão pública em audiências, né? Nova rodada de consulta pela internet, e posso estar, enfim, esquecendo um outro detalhe, mas depois disso foi consolidada uma versão final, que foi submetida a uma última rodada macro-regional, né? E então enviado o projeto de lei para a Câmara. Enfim, basicamente foi isso. Essa fase anterior, a sensação que se tem, assim, ao menos a gente vem participando das reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre, em que pese uma vitória recente dos arquitetos nesse conselho, que hoje nós temos lá, acho que representados o IAB, o CAL, a ASBEA, os sindicatos arquitetos e o representante do Sinduscom, que tem ido nas reuniões, o Rogério Damolin, também é arquiteto. Apesar... O Zago é o titular. Em que pese a importância também da participação da comunidade, dos diferentes atores, Zago, de que forma tu acha que poderíamos estimular a maior participação também dos arquitetos nas esferas de decisão da cidade? Quando eu digo isso, não somente na representação no conselho de fato, mas também no empoderamento, no fortalecimento desse profissional arquiteto, né? Apesar da vitória dos arquitetos no TRF4, a situação ainda pode permanecer frágil, né? Tem lugares que nem tem um arquiteto lotado na prefeitura. Então, nessa perspectiva, também me parece importante essa valorização do profissional nesse contexto. Quando a gente traz essa fala a respeito desses pontos específicos que deve contemplar um plano diretor, parece que a gente está tratando assim de um casal que vai para os finalmente sem ter um namoro antes, né? Na verdade, todos esses pontos eles precisam ser a validação de pensamentos, de ideias, mesmo que sejam contrapontos. Mas precisa ser a validação da discussão ampla a respeito desses temas. Nós somos, e aqui fica uma crítica para as universidades, nós somos mal preparados para as discussões de urbanismo
Nossas cadeiras de urbanismo são raras e talvez o conteúdo mais rarefeito ainda. Nós precisaríamos começar esse debate dentro da própria universidade, nos preparar melhor para essa discussão. É muito complexo discutir uma cidade. Nós estamos interferindo na vida de sobre todos os aspectos de todas as pessoas. Nós precisamos entender essa complexidade, saber e ter argumentos para discutir essa complexidade, para permear ideias diferentes e ter a oportunidade de colocar seus pontos de vista. Isso é muito importante, é tremendamente importante. Nós não podemos ter lados, nós temos que ter posições sem configurar em lados. Nós temos que pensar objetivamente no bem maior, o bem da sociedade e do urbanismo. E dentro deste mundo bem organizado, eu tenho convicção que todos os direitos e todos os interesses podem ser congregados. Não existe como sair fora disso, tendo uma discussão inteligente e proativa. Mas eu diria assim que essa discussão, eu comecei colocando a questão da universidade para nos preparar melhor para esse embate, para essa responsabilidade, mas também dentro de nós mesmos, como profissionais, nós temos que ter uma visão anterior a esses itens, mobilidade urbana, valorização do espaço. Nós temos que ter um preparo anterior. Nós temos que aprender a pensar como viver a cidade, como ter essa vivência da cidade. Me permita, eu tenho umas colinhas aqui. Viver a cidade é criar as regras para projetar e construir uma cidade socialmente inclusiva, ecologicamente equilibrada, com qualidade de vida, mobilidade, com relevância nos aspectos culturais, nos aspectos que envolvem todas as questões da vida humana. Nós precisamos, eu coloquei em 3 pilares: viver a cidade, desenvolver a cidade e gerir a cidade. O desenvolver a cidade é tornar a cidade economicamente próspera, inovadora, empreendedora. Um plano diretor que possa servir de plataforma para atrair o empreendedorismo. Identificar quais são as nossas vocações. Trazendo como exemplo Porto Alegre, grande Porto Alegre, nós temos um manancial muito grande de inteligência do ponto de vista intelectual. Produz-se muita inteligência e intelecto aqui nas nossas universidades, que são, via de regra, exportados, para não dizer expulsos, por falta de oportunidade. O que o urbanista tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Tempos atrás eu estava visitando Barcelona, as incubadoras, eu vi os jovens lá trabalhando de bermuda, aquele ambiente sério dos cientistas trabalhando por alguma coisa inovadora, e ao mesmo tempo tu descia na base dos prédios, tinha lá o local de convívio dessas pessoas, o barzinho para eles irem conversar, as pequenas locais de reunião descontraídas para eles evoluírem nas ideias complexas que desenvolvem nos seus lugares de trabalho. Nós temos muito a ver com isso, sim, quando nós queremos criar um produto, nosso produto desenvolva a cidade. Gerir a cidade é extremamente importante e relevante. Quando nós interpretamos as políticas de desenvolvimento urbanos, passado por várias ideologias aqui em Porto Alegre, e não é crítica, mas é uma constatação, nós vemos que o planejamento urbano é fatiado, quando muito, de 4 em 4 anos, através de governos, enquanto que o planejamento urbano deveria ser uma atividade inerente ao Estado e não governos. E mais do que isso, nós vemos dentro de 4 anos, fatiado em 4 anos de governo, nós vemos dentro desse fatiamento, além disso, fatiado por pensamentos de pessoas que estão exercendo o poder nessas áreas decisórias do planejamento urbano. A ideia de um secretário, verdadeiros feudos que acabaram se consolidando nas cidades. Então, o gerir a cidade, é importante que nós tenhamos esta ideia de continuidade, de pensar que a cidade não acontece de 4 em 4 anos, mas ela acontece para gerações, para a história, para permanecer por muitas gerações e fazer a história. Estou já ouvindo algumas barrigas roncando aqui, então quem quiser fazer alguma pergunta, né, eu já estou pedindo com alguma antecedência, que nós já estamos nos encaminhando para o final.
Chegou uma pergunta aqui agora para o Fernando Túlio, mas me parece, Túlio, que ela não... da Karen Mocelin, né, fala sobre a aprovação, celeridade de aprovação de projetos, enfim, parece que esse não é o fórum adequado para a gente falar sobre isso, então eu sugiro para a equipe do CAL depois que possa responder para ela. Nesse sentido, Túlio, aproveitando que veio uma pergunta para ti, antes de devolver a palavra para o colega Rafael, e também antes da pergunta que vem da plateia, se não me engano, tem uma ou duas perguntas que ainda vão vir ali, de repente o conselheiro Rafael pode responder, mas para o Túlio, como que a gente pode garantir a aplicação do plano diretor, né? No caso de São Paulo, quais são as ferramentas que podemos adotar para enfrentar as possíveis resistências à aplicação do plano, né? A gente sabe que tem o plano e depois tem um processo difícil de enfrentar essas resistências. Então eu queria também que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso e esse processo, antes da gente abrir a pergunta ali para o conselheiro Rafael, por favor. Eu gostaria de falar que a minha pergunta é bem dentro da sua. Só complementar a sua pergunta. É bondade. Eduíges, da CEP-MG, do CAU-MG. Nós temos lá em Belo Horizonte exatamente esse problema, Túlio, e fica para os 3 debatedores a pergunta. A provocação ou um pedido de luz, né? Porque nós estamos com o plano diretor de Belo Horizonte encalhado há 4 anos. Nós também fizemos a nossa conferência urbana em 2014 e, segundo a lei, a conferência urbana é soberana. A gente trabalhou nessa linha também, né, do Estatuto da Cidade. Foi um plano trabalhado em 6 meses, com a participação enorme da sociedade. E aí, quando a gente chega na Câmara, que o bicho pega. E eu vejo isso há 35 anos. Eu passei por 5 leis, né, em Belo Horizonte, de uso e ocupação do solo, onde você vê uma peça de ficção, onde os técnicos, os arquitetos contribuem, né, quem produz a cidade intelectualmente, quem está trabalhando com comunidades, quem está trabalhando com o poder, com as secretarias de planejamento, os institutos de planejamento urbano, e você leva para a conferência, no caso, né, mas antes não havia, mas também acontecia os Frankensteins. Quando a gente chega na Câmara, os políticos não têm nenhum esclarecimento sobre urbanismo, eles não têm interesse em ouvir, uma grande parte deles, é um boicote imenso. Nós temos esse fatiamento, essa manipulação do poder econômico, né, dos desejos e dos feudos da cidade, dos interesses políticos, e onde a gente vê o plano ser todo retalhado e ser desvirtuado a cada legislação. E em Belo Horizonte aconteceu o pior, né? Na 4ª conferência urbana, até a 3ª a gente conseguiu muito pouco, 20%, 30% do que a gente havia discutido, e no plano diretor realmente de 2014, uma barreira total, que está até hoje engatinhando, e um embate completamente, um muro, né? Há uma rejeição. Eu acho interessante isso que o Zago falou, que não só nas escolas de arquitetura e urbanismo, eu acho que a gente precisa começar a falar em urbanismo. Eu não vejo político nenhum falar em urbanismo. Fala-se saúde, segurança, fala-se habitação, resvala. Ontem o Clóvis falou, né, que ele ia ser o secretário da habitação, mas aí deram o cargo para um político, porque tinha que ser. A gente viu o quanto que o Ministério da Cidade se desvirtuou do caminho inicial, que era bacana, né? Que também virou uma peça de ficção, virou um balcão de negócios de Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente vê... eu assisti recentemente uma palestra legal do Lincoln Institute, onde a Sônia Rabelo, advogada, disse que o coeficiente 1 ele é referendado pelo STF, tem jurisprudência, o arcabouço legal que nós temos no país nos dá esse respaldo, porque você não tem direito, o que você pode transmitir é a terra, é o que está escrito na escritura, e não o que você pode fazer com ela. Isso não é direito, né? Então ela teve toda uma explicação para justificar a outorga de que ela é legal e ela não é imposto. Mas, não obstante isso, a gente tem uma muralha quando a gente chega, porque por que não implementaram? Como implementar o plano? Por que tem que ser referendado pela Câmara tudo?
porque quando você tem um conselho de política urbana, um conselho deliberativo do patrimônio, você tem tombamento, ele é soberano também, a conferência é soberana, o conselho de política urbana é soberano, a Câmara não consegue destombar. Você só consegue destombar no processo judicial, mas nós temos que submeter todas essas decisões soberanas de uma grande conferência a, às vezes, uma Câmara que não apoia o Poder Executivo, não está interessada na cidade, está com visões particulares. E aí eu queria até escutar um pouco o Túlio, se ele pudesse falar de como conseguiu-se ultrapassar essa barreira em São Paulo. Obrigada. Túlio. Bem rapidamente, acho que foram duas questões. A primeira foi ir na direção de um plano autoaplicável, né? Então, assim, a calçada é na área envoltória dos corredores de ônibus, é 5 metros, está lá, não é 4 estabelecido. É 30% para habitação no Fundurb. A forma de outorga que arrecadou 1 bilhão dos 100 bilhões passou para aproximadamente 6%. A forma foi mudada. Enfim, são coisas que os parâmetros passaram a valer e foram estabelecidos alguns prazos. Então, assim, na medida do possível, foi tentado tornar mínimo, tirar o plano na sua questão de diretrizes, que fica aquela coisa complexa, mas chegar em questões concretas, autoaplicáveis, né, e com prazos também. E, por fim, em relação às questões políticas, é importante, eu não coloquei essa imagem, mas os movimentos de moradia acamparam na frente da Câmara de São Paulo por 15 dias, se eu não me engano, até que o plano fosse aprovado. Eu lembro no dia, eu estava vindo da secretaria para chegar para a plenária, quando aprovou, soltaram fogos, começou churrasquinho, aquela coisa toda, porque tinha uma pressão popular no sentido de viabilizar aquelas transformações. Então, depende muito do contexto político, mas acho que é importante, né, criar uma coalizão. Eu tive um tempo atrás também em Recife está num processo semelhante, né? Tem várias cidades do Brasil que estão vivendo isso. Por que também essas cidades não se articulam e a bandeira de uma cidade é a bandeira da outra, uma vitória numa cidade é a vitória da outra, né? Então, acho que tem que ter um processo, né, que acho que o IAB, o CAL, estão tentando também nessa campanha eleitoral com base numa carta que foi publicada com uma agenda para as cidades brasileiras, né? Algumas candidaturas já aderiram, a gente está procurando todas elas para recepcionar. Então, é um pouco isso, a gente tem que ter um projeto, a gente tem que ter um programa, né? Acho que a gente tem, mas tem que aprimorar e tem que fazer a disputa pública, né, das ideias, para fazer esses pontos que foram colocados pelo Zago, para eles se tornarem autoaplicáveis e ter, né, ir para os jornais, ir para enfim, as instâncias necessárias para poder. Por exemplo, é muito ruim a prefeitura hoje não estar aqui presente, muito ruim, né? Isso tem que ser dito, né? Faz parte do debate público. Então, essas questões. Rafael. Demétrio Ribeiro, né, um dos fundadores do IAB do Rio Grande do Sul, presidente nacional do IAB, lá em 1930, nos anos 40, 50, no plano diretor de Uruguaiana, né, trazia a importância da legitimação social do planejamento urbano, do plano diretor, né, que é o que o Túlio traz, quer dizer, o que ele é do ponto de vista político, dessa construção política. Ele é um grande acordo. Ele é um grande acordo. Só que no nosso país, e não é o planejamento urbano, nós não gostamos de cumprir acordos. Nós fazemos um acordo e depois descumprimos por diversos motivos, mas, em geral, pela assimetria de poderes né, e acesso ao poder. A assimetria de acesso ao poder que nós temos no nosso país. E ela só se desconstrói com densidade social. O Estatuto da Cidade ele é muito bom, mas eu acho que um dos grandes erros do Estatuto da Cidade foi ter colocado muito do que a aplicação sobre o município e deixar de ser realmente uma carta nacional, né? Por quê? Porque é no município onde as forças, esse jogo de poderes, essa disputa de poderes, os atores estão fortemente presentes. Como se vai se debater de fato a mobilidade como direito, por exemplo, se ela
fatalmente, ela afronta a mobilidade como negócio, como negócio. Ela afronta, vamos falar bem sério, é muito difícil compensar. Então, tu vai tratar numa questão que tem que resolver como direito, e quando ela afrontar, naquilo que não afrontar é fácil, mas quando ela afrontar esse serviço como direito, aquele que tem mais acesso ao poder, né, 99% das vezes vai ganhar. Isso só se altera com densidade social. E aí é muito trabalho. Aí é muito trabalho no dia a dia. Aí a gente conseguir fazer debates públicos, etc. Outra questão, legitimação social só se conquista com um debate público prévio, qualificado, extenso, necessário, quer dizer, o saber do usuário da cidade, o saber local, bem presente sempre, né, porque é aquela pessoa que está vivendo a cidade. E aí nós não podemos ter leis que saem do nada, de um dia para o outro, indo para a Câmara Municipal. A gente teve recentemente um caso muito complicado, do meu ponto de vista, e que liga com a pauta anterior, que é a lei do inventário. A lei do inventário, a gente tem um instrumento aqui, para quem é de fora, que é um nível de proteção abaixo do tombamento. Então, o imóvel é inventariado, ele tem maior flexibilidade na intervenção, no que é protegido, etc. Essa lei, ela foi... a gente tinha uma lei que foi votada pela Câmara, a sua inconstitucionalidade depois de mais de 10 anos da sua existência, e aí surge um projeto de lei para uma nova regulação desse... E aí tem questões preocupantes em relação, inclusive, ao solo criado, que é a nossa outorga onerosa, né, que, inclusive, coloca o inventário acima do tombamento municipal. O inventário vira como benefício ao proprietário, ou incentivo ao proprietário, mais benéfico do que o tombamento. Quer dizer, um tipo de proteção menos rígido oferece mais incentivo que o mais rígido. Né? Isso, para nós, inconstitucional, certamente. E aí essa lei ela sai, é apresentada a público e enviada à Câmara, sem que e aí vamos perguntar aos colegas servidores, etc. Mas quem é que fez? Ninguém sabe. Ninguém dentro do Executivo sabe dizer de onde a lei foi escrita. Então, nós estamos terceirizando a proposição de projetos de lei. Não sei a quem. Isso é uma questão grave. Outra questão gravíssima que nós não podemos aceitar. Aqui, alguns anos atrás, foi redebatida a questão de Porto Alegre retomar a zona rural, porque tinha um instrumento que era o RUR urbano. Para mim, bastante envolto em preconceito também, como vários aspectos. Acho que o que o Túlio traz aqui, abrindo um parênteses, é importante, eu não coloquei antes, ele traz aqui um plano diretor que ele é bastante liberal, se nós formos analisar, a despeito do fato de ter sido um projeto do Partido dos Trabalhadores, desenvolvido pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Ele é bastante liberal, ao mesmo tempo que ele é redistributivo. Por que liberal? Porque ele trabalha a partir do incentivo muito mais do que a restrição. Né? E o redistributivo, então, ele é liberal, redistributivo. Ele é estratégico, participativo, como o nosso plano diretor de 99 acabou sendo, estratégico, participativo. E ele, obviamente, é político e técnico, ao mesmo tempo, então ele contempla essas... E aí, só que nós não podemos fazer, por exemplo, então, do ponto de vista da ocupação do solo e uso, o que aconteceu aqui foi aprovado, então, uma nova zona rural em Porto Alegre, 10 dias depois entra um projeto de lei na Câmara, por iniciativa do Executivo, mas um projeto por interesse de um determinado empreendedor, para pegar muitos hectares, eu não me lembro quantos, se alguém souber, grita aí, do Pontal do Arado, da Ponta do Arado, que tinha sido incluída como zona rural, para virar intensiva e poder construir um grande condomínio horizontal. E aí, lógico, aí vem aquela justificativa das contrapartidas. Né? Por isso é fundamental que as regras do jogo, por exemplo, não tem essa contrapartida caso a caso. Tá? Nós temos que ter o fundo municipal muito bem, sua destinação muito bem resolvida, muito bem discricionada, para evitar outra questão fundamental que impede a aplicação dos planos diretores, o enorme espaço de discricionariedade do gestor de ocasião e inclusive, da estrutura administrativa do município, de ambos, ou seja, Estado e governo. Precisamos reduzir esse espaço. Por isso, regras muito claras. Né? A prioridade é a gestão. O Túlio começou a apresentação dele com um enorme diagnóstico, que só se faz com muita informação. Nós temos aqui como lei
quase letra morta, o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento desde 79, chamava-se Sistema Municipal de Planejamento de Gestão, né? E só que não se aplica, não se investe nisso, nem recursos humanos, nem recursos financeiros, etc. E um plano diretor como é o nosso, que ele é analisado caso a caso, no licenciamento, por exemplo, no CMDUA, a questão da atualização da informação é fundamental. Eu tenho dito, e faço essa provocação, que nós não temos a base técnica necessária de informação para aprovar qualquer projeto que peça grandes alterações no plano diretor no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. É uma irresponsabilidade tremenda o que nós estamos fazendo, da forma como nós estamos aprovando certos projetos. Então, a gestão, ela demanda informação, a participação demanda informação. Se nós não tivermos ela, nós não podemos nem aplicar, nem revisar, nem etc. E a questão dos prazos, como falou Túlio, com isso eu concluo, é outra questão fundamental. Quando tu aprova, por exemplo, as áreas urbanas de ocupação prioritária aqui, que para mim é um dos instrumentos mais importantes, junto com o plano de ação regional, né? Que é essa coisa de um planejamento numa escala menor, junta 2, 3 bairros e faz um plano para aquela área. Letra morta. Porque não se bota um prazo para que aquilo seja feito, seja executado aquele plano, seja pensado quais vão ser as áreas urbanas de ocupação prioritária, onde o IPTU progressivo vai ser aplicado, onde o uso, porque aqui, né, se restringiu a isso. Então, são aspectos que a gente precisa ter prazo sempre para os planos e projetos dentro dos planos serem realizados e efetivados. E só concluindo, a gente aprovou, o IAB vai fazer logo começar nas regiões de planejamento aqui, um projeto junto com o CAU, financiado pelo CAU, com as comunidades, para tentar fazer propostas de plano de ação regional, visando aí a revisão do plano diretor. Então, os técnicos têm que assumir esse papel de políticos e de indutores do debate público. Não chegaram novas perguntas, né? Então, como a gente está no limite do nosso tempo, já extrapolando, eu queria convidar o Zago e o Túlio, por fim, para fazer 2 falas de encerramento antes da gente ir para o almoço. Antes de encerrar, propriamente dito, gostaria só de responder a provocação da Liege, provocação no bom sentido. Eu tenho uma utopia, não quero copiar tenho um sonho, não, eu tenho uma utopia, que nós, como arquitetos e urbanistas, nós entendamos a importância e a relevância da nossa atividade para toda a comunidade, para todo o país. Que nós possamos ter essa compreensão do que nós representamos e assumir esse papel. Nós temos aqui dirigente do IAB, nós temos participando, tu estavas colocando, Vinícius, as pessoas, as entidades que estão participando do conselho, do plano diretor, mas isso ainda é muito pequeno. Nós temos que ter a importância, a consciência, a importância, a relevância do nosso papel e mostrar para quem decide também politicamente que, uma vez tomando decisões contrárias àquilo que está sendo planejado, com consciência de quem tem essa atribuição, está incorrendo num erro grave, e saber transmitir isso. Para finalizar, eu quero agradecer ao CAU por essa oportunidade, aos debatedores. Certamente isso aumentou e qualificou o meu pouco conhecimento, e desejo que eu possa ter servido pelo menos para alguma reflexão dentro desses pontos que nós colocamos. Obrigado a todos. Túlio. 2 questões que eu acho que é importante destacar. Uma primeira, no âmbito local, lá em São Paulo, a Prefeitura, né, começou um processo de revisão da lei de zoneamento, mas que, na verdade, altera vários aspectos do plano diretor. O IAB se posicionou falando que ajustes técnicos, que garantissem a melhor operacionalidade da lei seriam muito bem-vindos. Tem que discutir, nenhuma lei tem, enfim, vários problemas, vamos discutir, vamos melhorar. No entanto, a principal estratégia lá foi de permitir um desconto de mais ou menos, depende da situação, mas aproximadamente 50% no solo criado. Isso daria um impacto nos próximos 16 anos de aproximadamente 2 bilhões de reais. Né? Então, a gente está deixando de investir,
deixaria de investir 2 bilhões de reais justamente nesse aspecto redistributivo. Seria fazer corredor de ônibus, fazer praças, fazer equipamentos públicos, que é o que garante que aquelas áreas possam estar aptas a receber um desenvolvimento também pelos incentivos, né, para aquelas regiões que demandam isso. Então, é um tiro no pé, né? Então, o IAB está acompanhando isso bastante de perto. E a segunda coisa para terminar, eu acho que fóruns como esse são muito interessantes para a gente trocar experiências, trocar conhecimentos, porque essas questões, apesar de serem muito específicas em vários aspectos, elas são, têm uma dimensão sistêmica, né? Então, acho que se a gente pudesse, de alguma forma, pensar, né, como teve um seminário agora lá em São Paulo para discutir o patrimônio, que foi uma das questões de encaminhamento, foi a construção de uma rede em defesa do patrimônio. Se a gente pudesse fazer, né, o CAU, o IAB juntos, uma rede de defesa, né, da questão da política urbana, com algumas premissas, que a gente possa, sabe, defender e ecoar, compartilhar informações, né, boas práticas, acho que pode ser algo interessante. Então, enfim, fica essa provocação para a gente pensar como que isso poderia ser com uma rede de cidades aí que estão discutindo isso e o papel dos arquitetos e arquitetas nesses processos. E agradecer o convite também. Obrigado. Antes de encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma referência. A gente teve agora em São Paulo, no Seminário Nacional de Política Urbana, e foi desenvolvida a partir, como resultado daquele processo, daquele encontro de diversos arquitetos de todas as regiões do país, uma carta aos candidatos. A gente está vivendo um processo eleitoral, tem pessoas aqui que são de diversos municípios, outros estados. Se a gente puder, né, fazer um esforço coletivo para fazer com que essa carta chegasse aos candidatos ao Senado, ao governo, aos deputados, principalmente aqueles do âmbito federal, seria interessante, né? Então, nesse momento do processo eleitoral vivo que a gente está acompanhando. Por fim, eu queria agradecer ao Rafael, agradecer ao Túlio, também ao Zago, pelo brilhante debate que a gente teve aqui, e esperamos contar com vocês em outras oportunidades. Obrigado.